Desta quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2018. Hoje é o dia da amizade, né? A gente quer agradecer a todos os amigos que acompanham a nossa TV Cidade, todos os nossos telespectadores, né, que nesses 16 anos praticamente têm demonstrado carinho e aquele afeto pelo nosso trabalho aqui também. Também parabenizar ontem foi o Dia Mundial do Rádio, né? A todos os amigos da comunicação que fazem rádio, especialmente aqueles que lutam aí para que esse meio de comunicação consiga sobreviver e consiga se manter também como importante espaço, né, para a comunidade. Um abraço aos nossos amigos aqui da Rádio Liberdade FM em Taubaté, que assim como nós também tem um trabalho comunitário, né, voltado à valorização da cultura, da cidadania e aos demais segmentos da nossa comunidade. Bom, gente, quarta-feira de cinzas, né? Muita gente ainda sobre os efeitos do carnaval que passou, muita gente ainda aproveitou os últimos momentos de São Luís do Paraitinga, aqui pertinho, Pindamonhangaba, né? O pessoal de Taubaté, parabéns ao Unidos do Parque Aeroporto, que está comemorando o primeiro título, né, em 25 anos de história, que esse ano debateu a loucura como um instrumento de transformação, e por conta disso, até por conta da ala que fizeram em homenagem à grávida de Taubaté, né, a escola de samba está tendo repercussão nacional por discutir esse assunto também, né, por trazer essa personagem intrigante da nossa história, né. A gente viu aí nas redes sociais, a UOL, a revista Veja, o SBT, dando destaque ao pessoal do Unidos do Parque Aeroporto. Então, parabéns, né, que está podendo colocar o nome da escola de samba também como expoente cultural da nossa cidade. Bom, gente, eu agora recebo aqui dois representantes lá do acampamento Egídio Bruneto de Lagoinha, né, e porque nesse fim de semana acontece um importante encontro em nossa cidade, né, em nossa região. Eu gostaria primeiro que eles se apresentassem para vocês e dessem o boa noite. Boa noite, eu sou o Thiago, né, sou acampado lá no acampamento de Bruneto Lagoinha, sou natural de Pinda, né, mas atualmente estou morando lá no acampamento, né, já há um tempinho, e a gente não teve carnaval, né, mas o nosso carnaval é a luta diária, né, então estamos aí na quarta-feira de cinzas, aqui em nome da luta, né, da luta pela terra aí. Boa noite, meu nome é Tainara, também sou acampada lá no acampamento de Bruneto, sou natural de Minas, mas já estou há mais de 3 anos na luta lá em Lagoinha, e é isso, né, sem carnaval, tudo se... Ou, aliás, com carnaval, porém com outro foco, né, de alegria para construir um mundo melhor, né. Um projeto, né. A gente falando de carnaval, esse ano a crítica social foi até bem ácida, né, até pelas escolas de samba, e chamou a atenção, né, para as mazelas da nossa sociedade, coisa que o movimento dos trabalhadores sem terra vem chamando a atenção, não é de hoje, né, essa luta já tem décadas no nosso país, né. Eu gostaria que vocês contextualizassem um pouco até de que forma vocês ingressaram no movimento e quais foram os motivos que levaram vocês a ingressar no movimento. Eu, de minha parte, assim, até a questão da cultura, né, que a gente fala no carnaval, eu vejo o carnaval como uma grande festa cultural, só que atualmente ela, né, como todas as coisas da cultura, da nossa cultura, foram tomadas por uma força, né, uma força econômica, né, um capital, um poder, né, que tomou, né, todas as nossas formas, né, de vida, nossa filosofia de vida, toda a nossa alegria, e nos colocou, né, um relógio assim, ó, na nossa vida e controla as pessoas, né, e aí essa capacidade nossa, né, essa condição de não ter mais, né, a nossa cultura, nos entristece e empobrece, né, então a minha luta, né, por, né, estar no movimento é justamente pela terra, né, mas não a terra para eu ter um pedaço de terra, e sim pela terra viva, né, pela terra, a condição de vida na terra, de poder aproveitar a natureza, poder viver mais próximo da natureza, né, mais próximo, né, da nossa essência, né, da cultura. Então tem vários conhecimentos que estão sendo perdidos, por exemplo, que são da nossa cultura, né, ancestral,
que é do conhecimento, de conhecer os alimentos, conhecer os medicamentos, né? Conhecer a riqueza que a gente tem. Então isso tudo hoje está sendo esquecido. Então isso para mim é um grande assim, legado da minha vida e uma grande luta mesmo, né? Para poder resgatar, né? Talvez, né? Não só tudo isso que foi aí, está sendo atualmente, né? Que a gente na nossa vida, né? Loucura de vida da cidade, né? Talvez não consegue perceber, ou acaba entrando e fica no automático. Então, a hora que a gente começa a perceber um pouco, né, mais próximo da natureza mesmo, a gente começa a ver o quanto que a gente está, né, infeliz, né? E quando a gente está com mais contato aí com as nossas culturas, né, com as nossas raízes culturais, que também é o contato com a terra, né? Então, isso é muito importante. Então, eu vejo, né, até me ingressei a esse movimento também, porque eu acredito que vai de encontro com meus princípios de vida e quero ajudar a construir, né, esse projeto de reforma agrária e de melhor vida em relação com a terra e com as pessoas, né, ao meu redor. Então é mais ou menos isso. Então é isso mesmo, né? O desejo da transformação, né? Porque a terra ela é de todos, ela é um direito, está na Constituição, ela não pode ser mercadoria. Ela tem que ser dividida para o povo, porque ela sendo mercadoria, ela está toda destruída, ela está degradada. Então, qual que é o futuro, de fato, melhor que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, para todas as crianças, né? Que a gente chama para os nossos sem terrinhas, né? Qual que é o futuro? Para a gente colher um futuro bom, a gente tem que plantar agora. Então, entra em movimento nisso também, assim. Por essa busca desse direito social, né, de que a terra seja bem distribuída e que a gente possa tomar conta dela. Então, qual que é a forma que a gente tem de tomar conta dela? Agroecologicamente, tomando conta dela mesmo, né? Então, é isso, para uma melhor distribuição de terra, que esse latifúndio acabe, tem poucos donos com muita terra, muita gente precisando de lugar para morar, o seu alimento. Então, qual que é a minha comida, o que eu estou botando para dentro do meu corpo. Então, eu quero plantar o que eu vou comer, porque eu sei que é com qualidade, não por mercadoria. Eu vou olhar para o alimento como alimento, né, para comida como alimento e não como dinheiro. Então, eu vou tomar muito mais cuidado com como eu vou tratar. E para além do tratar, do cuidar da terra, para a gente, MST e agroecologia, uma mudança de postura também, sabe? De atitudes, de posições, de como é que a gente quer, como é que estão as nossas relações. Então a gente precisa ser coerente com o que a gente quer fazer com a terra, com o que a gente vai comer e com as nossas relações, como que a gente vai se relacionar bem, né? Então não adianta eu plantar orgânico, plantar saudável e quando eu sento na mesa para eu comer, da minha boca e das minhas atitudes sai o veneno, né? Saem as atitudes péssimas, o machismo, o racismo, violência contra a mulher, trabalho infantil, né? Degradação do meio ambiente e tudo isso. Quer dizer, é uma proposta mesmo de comportamento social, né? Social, cultural, educativo, né? Isso. E ambiental também, né? Inevitavelmente, porque a nossa condição de vida vem da natureza. Então, não tem como a gente querer mudar só o social, se não pensar, né, não pensando no ambiental. Então, a gente é um ser que é um ser vivo da natureza também. Então, não adianta só cuidar das pessoas, né? Tem que cuidar dos animais, das plantas, da água, né, do ar. O conjunto como um todo. Então, quando a gente conversa, lê, né, assiste também reportagem em outros canais de televisão sobre o movimento dos trabalhadores sem terra, eu especialmente me recordo dos antepassados, né, do meu avô, da minha avó, né, essas propostas que vocês vêm defendendo, vêm lutando, né, e mostrando que é uma alternativa. Parece que os nossos avós lá atrás, eles faziam isso, né, preservando os nossos quintais, né, os espaços para a horta, a comida saudável, né, a questão das relações humanas também, né, o abraço, o afeto, que hoje a gente se perdeu. Na opinião de vocês, em que momento que a nossa sociedade se perdeu ou mudou o comportamento nesse sentido e esqueceu tudo isso que vinha de trás, né? Vinha aí dos nossos antepassados? Tem uns requisitos muito grandes da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial aí, né? E aqui também no Brasil um requisito muito grande da ditadura militar, né? Porque
quando tudo isso acabou, o que eles iam fazer com toda aquela estrutura que foi montada? Toda aquela engenharia química para as bombas que foi montada. A forma que eles tiveram de resolver isso era aplicando na agricultura. E aí pegaram os latifúndios e monocultura e degradando tudo e vamos vender, e aí tem adubo químico. E aí foi aquela questão do consumismo e cresce tudo junto, o capitalismo e vai perdendo isso, porque é isso que influencia nas nossas relações, né? Ganância, o egoísmo, quero mais, vou comprar. E aí é muito isso, assim, na época chamava Revolução Verde, era um pacote de tecnologias para a agricultura, porém não era a pacote de tecnologias para o agricultor, e sim para a terra. Então, aí naquele momento, aqueles trabalhadores, os nossos antepassados, nossos avós, começavam a ser expulsos da terra, e vai para a cidade ou então trabalha para a empresa, e aí o agronegócio foi tomando conta, e hoje a gente só come e consome. A grande maioria, aliás, a gente nem come e consome muito, porque o agronegócio no Brasil é mais para exportação do que para alimentação do povo mesmo, né? Já está comprovado em pesquisas que, de fato, quem alimenta a mesa da população é os trabalhadores rurais, né? Porém, quem domina a maior parte da terra é o agronegócio, né? As indústrias. Então, eu acredito que, de fato, surgiu aí começou a se perder, né, com essa nossa ancestralidade. E a agroecologia é isso. É trazer isso de volta. É bom, e o negócio é uma coisa tão terrível para quem estuda, analisa isso, né, que você vê que não só a agricultura como o ser humano, inclusive culturas tradicionais, como são os povos indígenas, né, acabam ficando vulneráveis à ação, né, à expansão. Lá no Mato Grosso mesmo, a gente pode até falar o nome dele aqui, que tem vários processos, o Brairo Magem, né, um dos exemplos dos produtores do agronegócio aí, que passa por cima das aldeias indígenas jogando veneno, inclusive. Né? Então até esse, com relação, né, à minha opinião e até com o ponto da companheira aqui, esse onde se perdeu, né, onde que a nossa sociedade se perdeu, né? Então, que foi a sua pergunta. Existiu uma estratégia mesmo, né, de política mesmo e de dominação, né? Às vezes vem com uma coisa de conspiração, né? Porém, existe mesmo organizações, né, e transações e negócios, por isso que a gente chama agronegócio, né? Porque esses negócios, né, eles não têm limites, né? Então, essas grandes empresas que são internacionais, elas, né, em seus países foram se desenvolvendo e depois começaram a se espalhar pelo mundo e começaram a agir dentro de outros países, né? Então sobrepondo a sua cultura. Então o nosso processo histórico mesmo já aconteceu isso quando chegaram aqui os portugueses e invadiram a terra dos índios e tirando os índios aqui, né, matando. Então todo o processo nosso histórico, que é recente, vem desde aí já, né, que a gente tinha uma comunidade aqui local que era altamente poliétnica, né? Tinham muitas etnias, muitas mesmo, um boom de diversidade, né? De diversidade humana. E tinha um conhecimento muito grande, né? E tecnologias já adaptadas ao local. Então, os índios já faziam agrofloresta, por exemplo. Eles já dominavam a floresta, já entendiam, só que se relacionavam muito melhor com a natureza do que o homem branco, né? Então, propriamente dito, que veio da Europa em busca de novas terras aí. Então, nesse momento já havia essa questão de conflitos culturais e depois, em todo o processo, né, de continuação e processo de industrialização, que daí outras grandes potências de países começaram, né, também, principalmente os Estados Unidos, a vender, né, a sua cultura para outros países e começou outros países a comprar a cultura deles. Como a gente muitas vezes desvaloriza, então fizeram uma coisa de desvalorizar a nossa cultura e de empobrecer ela, é da roça, é atrasado, né? Então, assim, as pessoas começaram a migrar para a cidade e foi essa especulação, grande especulação imobiliária também e de força, assim, para trazer as pessoas do campo e elas venderem suas terras barato, né? E ao mesmo tempo, né, se apropriar da cultura, então enfraqueceu, né, a cultura. Então antigamente tinham os mutirões, as pessoas faziam mutirões entre si, trocavam as coisas, não precisavam ir pouco à cidade, porque, né, tinham quase tudo nos seus quintais, né, como você falou mesmo, que já era cultura.
Então, isso foi sendo fragmentado, né, durante o tempo. E aí hoje a gente chega, né, em pouco tempo, né, porque é uma geração, duas aí que isso aconteceu e a gente está sofrendo já as consequências disso, né, diante principalmente da saúde, que a nossa alimentação ela é uma loucura. E hoje as empresas já estão se apropriando, que até o agronegócio, né, falando que o agronegócio utiliza a maior parte das terras e produz muito pouco, porém a questão hoje industrial está muito grande, então eles já estão começando agora a conseguir atingir pessoas que eles não atingiam antes, que eram aquelas pessoas que muitas vezes eram mais pobres, que não podia comprar. Não podia comprar a Coca-Cola há um tempo atrás, era caro. Sei que hoje também é caro, não tem mais pessoas compram, dá um jeito. E nós chega lá e aí vem Nestlé, vem negócio de ir pra mãe, papinha, não sei o que. Então, quanto que essas empresas elas estão impactando na nossa cultura, na nossa sociedade, que a gente está tendo um processo principalmente, né, declinatório, né, de saúde e de várias questões econômicas também, principalmente ligadas à parte ambientais, né, e de saúde, e isso não é contabilizado. Pelo contrário, eles tomam ainda nos meios de comunicação, conseguem ter uma pressão forte, lobby com políticos, e a gente, na sociedade, não consegue ficar de mãos atadas, né, principalmente por já ser um processo dentro da escola já também, já é tão assim, perfeito, porque já é na escola que vem tirando já, né, ensinando de forma errada, ou não se apropriando das suas, né, não vendo com a história, né, como ela propriamente dita ela é, né, então assim, a gente ainda aprende aquilo que foi descoberto no Brasil muitas vezes aí, tem professor que ainda, né, então como que toda essa, né, esse mix de coisas, essa, né, bagunça que é nossa, tudo isso que aconteceu, né, e acontece, e hoje como buscar um projeto de vida melhor, que a gente tem uma cultura rica, mas como está sendo toda deturpada, né? Então você vê na rádio, na televisão, é difícil ter uma coisa de qualidade. Não tem, é só lixo cultural, cara. É difícil, mas você ligar a rádio você não consegue escutar, às vezes eu não consigo. Porque eu busco muitas vezes a cultura, mas você vê aquela cultura que é da hora, às vezes, que nem o próprio funk, tem as batidas, principalmente o afrobeat, né, também, muitas batidas muito legais. Só que com umas letras que deturpam as ideias, principalmente dos jovens, né? Então, principalmente essa coisa da ostentação e do consumismo. Então, assim, são várias questões, várias reflexões que não é só uma luta só de quem quer uma terra, entendeu? É uma luta de vida mesmo, de busca, né? Em todos os níveis do ser humano, né? Espirituais, né? E tudo envolvido, né? Essa luta que vocês desenvolvem na Lagoinha, tem quanto tempo já de existência na cidade, aqui na região, como que tem sido a atuação do movimento também? Então, lá em Lagoinha, né, nós já estamos na luta lá por aquela terra por mais de 7 anos, né, quase 10 anos, podemos dizer assim, né, entre ocupações e documentações, e processo, então já tem 7 anos mais ou menos de luta pela terra. Estamos num processo paralisado ainda na justiça, né, dependendo aí de decisões judiciárias, mas as famílias estão lá, estão cada dia que passa conquistando mais espaço e mostrando de verdade qual é o nosso projeto para a terra, né. E a nível regional é isso, nós estamos voltando, se organizando, tem muita gente precisando se organizar mesmo, assim, organizar os trabalhadores para a divisão da terra. O Vale do Paraíba está no meio disso tudo, no meio dessas grandezas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, está no meio disso tudo. E tem muita terra abandonada, muita terra degradada e muita gente querendo cuidar da terra, então tendo que fazer essa reforma agrária, assim, essa reforma agrária popular. Para quem não conhece Lagoinha, que local de Lagoinha fica o acampamento? Lagoinha está perto de São Luís, o acampamento está ali na cidade, ali na zona rural da cidade de Lagoinha. E Lagoinha fica descendo Ubatuba ali, né, perto de São Luís ali. Lembro daquele ponto. Quando vocês chegaram lá, que situação que vocês encontraram a terra especificamente, como que ela estava, e o que vocês já promoveram de ações para tornar essa terra produtiva e que não só as famílias do movimento se beneficiem, mas também a comunidade? Então, até assim, quando o próprio trabalho começou, né, de ocupação e tal, né, até a gente poder ter condição de acessar a terra, né, porque a gente não tem acesso, né, então mesmo com o processo rolando, as pessoas ficam, né, acampadas, né, com uma dificuldade de viver mesmo, né, de sobreviver, né, dentro dessa vulnerabilidade, né, de instalação.
mas detectando, né, pelo menos é o que estava ao redor, né, quando a gente chegou, e até ainda está assim, porque é um trabalho a longo prazo, é a degradação, né, principalmente pela questão do gado, né. Então aquela fazenda que é uma fazenda assim, grande, muito grande, né, são 1.650 hectares, né, por volta dessa quantidade de área, com gado extensivo, né, que é o gado solto, né. Então o gado, quando não tem controle, né, não tendo controle do gado na área, essa área fica vulnerável principalmente porque ela por conta de ser morro, né, então tem topos de morro, áreas de várzea também, baixadas, e quando principalmente o gado fica na questão, né, próximo das nascentes das matas ciliares, né, ou melhor, por conta também da derrubada para poder fazer pasto, então toda essa vegetação, né, que foi tirada e depois a presença do gado, né, que é o pisoteamento, né, do solo, e aí também possíveis erosões que foram acontecendo também diante dessa permanência do gado lá. Então assim, as nascentes quase todas degradadas dos lotes, né, o que acontece, né, nem a questão dos lotes, né, porque depois isso é a própria área já do próprio projeto do INCRA, mas assim, visivelmente, né, nas áreas mais próximas, nítida a degradação, principalmente das nascentes dos topos de morro, né, que são áreas de preservação permanente, não poderia estar o gado, né, nessa área também. Então essa área, e um descontrole principalmente hídrico, né, que a gente vê. Então assim, quando chove, né, dá uma chuva muito forte, principalmente no verão, tem muita enxurrada e desce muito essa terra lá de cima e vai parar no rio. Então o rio começa a ficar soleado, que é raso, cheio de material, né, que desceu do morro. E o morro fica pobre, né, sem matéria orgânica, ele começa a ter essa erosão e aí essa degradação. Então você já começa o pasto a minguar, começa, né, a não crescer mais as plantas que cresciam, começa a ficar um processo de empobrecimento, né, de desertificação, né. Então tem várias áreas lá que estão, aí vem na seca, pega fogo, então assim, aí essas áreas vão sofrer um processo de entropia que fala, né, que é perda de energia, perda de matéria orgânica e de vida cada ano que passa, né. Então aí a importância de fazer um processo de restauração e de, né, tirar principalmente o gado lá, né, da área e poder fazer intervenções, né, porque naturalmente a floresta ela volta, né, só tirando o gado, porque o impacto do gado lá, né, gera, né, que não é dali, não é um animal daquela, né, não é da nossa região, falando em cultura, né, o gado não é daqui dessa região, então a gente pode ter gado aqui, podemos, só que a gente não pode ter ele solto para qualquer lugar, invadindo tudo e não mantendo os princípios mais vitais para a gente, né, enquanto conservação da natureza, para a gente ter uma qualidade de vida, né? Inclusive são muitos poucos produtores de gados que pensam nessa questão do manejo sustentável, na questão do impacto do animal sobre o terreno, né? Sim, então assim, essa questão tem sido discutida no Vale também, só que como é uma coisa, tipo um efeito dominó, né? Uma coisa puxa a outra. O produtor, né, ele tem que fazer, tem que produzir, tem que sobreviver. E aí ele vai entrando muitas vezes, né, nos pacotes, né, tecnológicos, principalmente do agronegócio, e muitas vezes por não ter informação ecológica, não ter formação, isso falta pra gente, assim, enquanto povo mesmo, que é essa formação da natureza, entender. Então, até durante a semana aí da agroecologia, a gente está nessa proposta de trazer essa forma de criação mais harmônica da natureza, com a natureza, que já existe na região. Então em Cunha tem um trabalho que acontece, né, também, de algumas pessoas, São Luís, em Pinda também. Então isso tem acontecido, mas assim, de uma forma muito ainda tímida, né, diante do impacto que está acontecendo. E agora depois o eucalipto também, entendeu? Então muitos produtores que viviam do leite, começou a declinar na produção e o próprio pasto começou já por conta da degradação ambiental, da forma, né, de se manejar a terra, começou a terra a empobrecer, então a pessoa já não consegue mais ter a produção que ela tinha. E aí ele começa aí vem fibra, vem outras empresas e fala, eu arrendo sua terra aí, né, para você plantar um eucalipto aí, né, e eu te pago mensalmente e o cara libera. Porque não tem uma condição de ficar, ou ele vende a terra muitas vezes, né,
Por quê? Porque falta também a condição de entender a floresta, qual espécie que eu vou colocar, o que eu tenho lá no local. Então, para a gente ter uma dimensão, quem está assistindo a gente, a monocultura do eucalipto hoje é tão ou mais prejudicial, por exemplo, do que a monocultura do café, que devastou o Vale do Paraíba. Primeiro, enriqueceu pouca gente, né? E deixou muita pobreza, e segundo, devastou muito a Mata Atlântica da nossa região, né? Então, de serra aí, toda monocultura ela é degradante, né? Toda monocultura. Por quê? Porque a gente não vive, a nossa região é tropical, né? Então, em outros lugares mais frios até existem naturalmente colonização de uma espécie só, né? Por exemplo, até florestas de pinhais, de eucalipto mesmo, nas regiões delas, naturalmente, é uma floresta só de eucalipto, por exemplo. Só que lá aquela região não é propícia para isso, a floresta de pinheiro também. Mas a floresta atlântica, né, tropical, ela é altamente diversa. Você vai na floresta, você vê a quantidade de mato que tem, de árvore, né, de cipó, então assim, é uma grande diversidade. E para tudo isso funcionar, um precisa do outro. Então, quando você tira uma coisa ou você interfere em algo, você tem uma interferência em todos os outros processos. Então, principalmente a tirada da vegetação para plantar café, tem um histórico nosso aqui, né, mais ou menos da região. Plantar a cana, né, que veio, depois café, depois veio o gado, agora o eucalipto. Então, todo esse histórico de degradação dessa região, ela é muito grande. Então, hoje, com o eucalipto, já vindo de todo esse histórico, ela tá aguentando, porque tem áreas que são, né, muito, ainda tem muita água, né, chove bastante por conta de ainda, né, ter um ciclo ainda bem padronizado ainda, né, porque então o verão sempre chove, então em 2014 não teve chuva, por exemplo, ficou, não sei se 2014, 2015, foi chover em 2016. Foi um ano quase só de seca que teve e já começou a ter uma crise. Então assim, não tem resiliência. Então assim, um ambiente desse, com toda essa história de degradação, e agora com o eucalipto, por exemplo, que é uma planta que é bem agressiva, né, ele é agressivo. Então o lençol freático principalmente, que é a reserva de água, né, que tem no solo, ele cresce muito rápido, né, principalmente por corte de celulose, que daí tem um crescimento rápido e puxa muita água, e essa água vai toda embora com a madeira e depois fica o solo exposto. Quando tem as chuvas, né, leva todo aquele material para o rio, tem todo aquele processo de degradação, então não dura por muito tempo, né, essas regiões, né, saudavelmente. Então elas estão muitas em processo de desertificação mesmo. E as pessoas que estão morando nessas áreas não têm mais muitas vezes recursos para sobreviver, porque eles vai plantar, já não dá, né, então tem que fazer um processo que a gente chama de agricultura de restauração, de regeneração, que seria entender as espécies para poder regenerar, se alimentar, né, conseguir se alimentar de uma gama de espécies diferentes, que são mais rústicas e mais nutritivas, né, e poder ir restaurando aos poucos, né, e conseguir trazer a diversidade de volta. Então existem trabalhos já acontecendo, então principalmente, né, aqui na região tem alguns trabalhos que são muito importantes, e a gente está buscando aliar esses trabalhos, né, e até essa questão de trazer as pessoas para, né, porque para a gente poder conseguir produzir, né, então o o agronegócio veio, né, o que vendeu no marketing deles era produzir comida para todo mundo, porque não ia ter comida, porque era muita gente, né, então como é que vai alimentar todo mundo se não tiver a máquina? Então agora que você vê uma máquina e um homem, né, trabalhando sozinho, você vai ver a máquina, né, vai produzir muito mais. Só que qual a qualidade do alimento que é produzido na máquina? Com uma máquina, entendeu? Então como que aí entra a quantidade de veneno que é colocado nos alimentos, as sementes transgênicas, então todo um pacote tecnológico para produzir caro, né, que depois não retorna na qualidade, porque a gente vê que existem muitas doenças por conta desse ingerir desses alimentos, né, utilizar eles e se alimentar, está gerando isso, e é escondido, muitas vezes não é colocado nos órgãos de saúde aí, né, não se sabe, então é como se a gente fosse cobaias vivas, né, então desses pacotes tecnológicos dessas empresas. Então uma coisa vai puxando a outra, né, então assim, esse trabalho de poder ter uma restauração cultural, que é entender aquelas plantas que os antigos comiam,
né, as plantas caipiras, né, as frutas nativas, então a gente tem muita As plantas caipiras são as plantas punks que isso que agora tá na moda. Então conhecer elas, né? É muito importante isso até. Esses dias eu falei, mas eu não fiz uma obra aqui falando da apicultura e eu lembrei aí do Ora Pronobis, né? Tem um vídeo de um rapaz na internet comendo Ora Pronobis, muita gente não sabe. O Jefinho aqui faz um frango com Ora Pronobis. Clássico. Que é clássico, né? Se for do Pedro, ele gostava muito então, tem várias dessa histórias. planta, né? Tem um aqui pertinho da gente, que eu não vou falar onde é pra vocês não virem buscar não, viu? Deixa crescer lá. Né? Tem um peixinho, né? Que também. Tem várias, né? As várias, essas plantas não convencionais, né? Porque dentro dessa lógica do pacote, né? Então tem essa monocultura aí monocultivo só de alguns tipos de. Das plantas convencionais. Então alguns tipos. Então a gente também acaba que foi sendo educado por essa cultura aí do que tem que comer, né? Só conheço isso, só conheço aquilo. E às vezes você tá até mesmo na cidade, você andar pela cidade, você acha comida em vários lugares. Plantas, frutas, folhas que você pode comer, que te dá alimento, né? Então falta a gente trazer, a agroecologia quer despertar isso de novo, né? Essa cultura ancestral, porque os nossos ancestrais, nossos avós sabiam. Andava com a avó pela rua, isso aqui é bom para um chazinho para tal coisa e tal. Então tinha esse saber cultural, né? Porém ele foi se perdendo com todo esse histórico aí dentro dessa história. Estrategicamente, né? Como que a gente consegue hoje conciliar dentro da agroecologia a questão da substituição do veneno, né, que muita gente acha que não tem como substituir mais o combate às pragas, né, que na verdade não são pragas, toda a biodiversidade existente no ambiente, né, que também interage ali com a alimentação, né, que está sendo produzida. Com certeza. Como preservar essa fauna, essa flora que tem junto com os produtos que são feitos para a gente comer, e sem também perder aí o valor nutritivo, comercial, que seja da plantação. Então, isso é um desafio, né? Então, produzir comida não é uma coisa fácil. Às vezes, ter uma hortinha em casa é uma coisa, agora produzir alimento para alimentar mesmo as pessoas e ter isso enquanto vida, não é uma tarefa fácil. Principalmente, né, se for pensar hoje em todo esse histórico, pegando, né, muitas vezes essas terras já degradadas, né? Então, muitas vezes chega num primeiro momento, a pessoa não vai ter já de cara uma resposta, né, da terra aquilo que ela espera, né? Então, por quê? Porque tá se degradado, né? Então, a própria ecologia, né, que se a gente for pensar em agroecologia, são duas palavras, né? O agro vem de cultura mesmo, né, de cultivar mesmo, né? E ecologia vem de entender as relações. Então, a hora que eu chego num lugar e faço uma intervenção, né, tenho uma ação, capinei lá todo um espaço. Capinei e tirei tudo, né? Rapei. Então eu tive um impacto naquele lugar, né? Tinha uma planta ali que eu tirei, no solo tinha as raízes dela, né? Nas raízes dela tinham os seres vivos. Então se eu tiro tudo, né, e começo a fazer lá, revirar a terra, fazer canteiros, né, e colocar outras plantas, né, diferente daquelas que estavam ali, eu tive esse impacto. E aí a natureza, para se estruturar tudo de novo, ela não é uma coisa mágica. Existem seres que vão trabalhar, então cada um faz um papel, é que nem aqui, por exemplo, né? Como é que tudo isso aqui vai funcionar? Precisa do câmera, precisa do cara do áudio, precisa da luz, precisa de alguém, de uma organização e vários seres encarregados de fazer algumas, né, tarefas, né? Então, quando coloca, né, chega e faz toda essa intervenção, existe uma resposta. Então, a gente que vive num país tropical, então se a gente tirar a cobertura vegetal do solo, por exemplo, que é o mato, né, então uma área que está lá, né, sem nada, por exemplo, né, tinha, por exemplo, um concreto, você tirou aquilo lá, ficou exposta. Aí daqui a pouco vai começar a nascer um matinho ali, porque naturalmente vem, isso já é da natureza. Então, o mato cresce para não deixar a terra exposta. Então a terra não pode ficar exposta, porque quando vem a chuva e o sol, tem um processo principalmente de degradar ela. Então a gente não gosta de ficar torrando no sol, né? Então na hora que a gente sai no sol, por exemplo, né, você vai procurar uma sombra, vai procurar uma aguinha.
É a mesma coisa no solo, tem um monte de seres vivos lá. Então se você tira essa cobertura e deixa rapado, aqueles seres não vão conseguir sobreviver, eles vão morrer. E aí para começar depois tudo de novo, esse processo que vai vir, a pessoa tem que regar, tem um pouco mais de trabalho, colocar adubo. Então às vezes o adubo já está ali. Então não precisa colocar um esterco, quero plantar orgânico, mas a pessoa planta orgânico, põe só esterco. Daí eu acho que já é suficiente, entendeu? E não é, então aí o que vai acontecer? No primeiro momento ela pôs até o esterquinho, vai vir bom e tal, um alfacinho ali, mas a hora que ela começa a plantar sempre só no esterco, falta nutrientes, não é só o nitrogênio, por exemplo, que é rico no esterco e outros micro-organismos que tem, né, no cocô da vaca, né, que vai ajudar, mas é durante um tempo. E a pessoa fica escrava de ter que fazer aquilo sempre também, tá sempre colocando um esterco, ou grandes áreas, como é que eu vou plantar, por exemplo, para alimentar a merenda de Taubaté, né, alguns produtores, eles não vão conseguir fazer o hortinho ali, né, e conseguir colocar só esterco, ou ficar colocando composto, né, que é muitas vezes o pacote do orgânico. Então assim, qual que é? Até o orgânico, o agronegócio já está, né, se apropriando, né, porque daí fala, não, coloca um outro insumo aí que é natural também, que é, né, que é bom, que é certificado, né, pode ter como ser certificado. Então aí a pessoa fica escrava de ter que comprar, e não precisa. Então o mato que cresceu ali, eu posso capinar ele e cobrir o meu canteiro, já com aquele mato mesmo, revolver um pouquinho a terra, colocar ali e começar a molhar, já começa, aquela matéria orgânica que estava ali já começa a se decompor e já alimentar os micro-organismos que já estavam ali, então você preserva aquela vida que já está, coloca mais sementes de outras plantas, né, que são plantas adubadeiras, que a gente chama na agroecologia, que são as plantas que trazem nutrientes, né, que são mais rústicas. Então, um lugar que está degradado, eu vou lá, né, dou uma limpadinha ali, capino, faço o berzinho, jogo uma aguinha e põe semente, de um feijão, de capim, de algumas coisas. Depois você vai usar aquela tanto para se alimentar às vezes um feijão, e a própria palha dele já vai ser adubo, né? Então essa seria uma estratégia, né? Porque dá para trabalhar com trator também, com tratores pequenos, porque senão a gente compacta o solo, e para poder também conseguir ter um volume, precisa ter mais mão na terra, por isso que a reforma agrária é importante para a agroecologia. Então não tem como acontecer, por exemplo, um processo de transformação aí da gente começar a se alimentar orgânico, fazendo monocultura, ou um cara sendo dono de tudo, não dá, isso não é ambientalmente, né, sustentável, né, não tem como ser sustentável nisso, então vai chegar um momento que não vai ser enganação, né, como tem muito acontecido. Então hoje as pessoas estão mais conscientes, querem se alimentar melhor, mas vai no supermercado, aí às vezes ela acha que o certificado está, né, não, isso aqui eu garanto, porque está certificado, mas muitas vezes tem um monte de outras coisas por trás, e não garante. E não é muitas vezes na essência também, porque às vezes é uma monocultura, e daí usa muito insumo, e às vezes até as relações não são sadias também, que é, né, não contratar, mas ter pessoas, né, participando, mais pessoas envolvidas, né. Quando a gente põe a mão na terra, a gente começa a se transformar também e a entender mais a terra, e a diversidade vem daí. Então, se eu começar a usar muita máquina, eu vou perder o meu contato, o meu olhar para a terra. Eu não consigo ver uma plantinha que está ali, para que ela serve, qual que é o papel dela, entendeu? Então muitas vezes não vou entender, porque a gente vai entender a hora que você olha, você observa. Então a ecologia é observação. Não vou chegar já metendo um trator numa área, mesmo que ela esteja degradada, tem que olhar o que está lá primeiro. Tem que tentar manejar aquilo lá, ver para que serve, né? Utilizar umas que tem maior quantidade para alimentar outras que eu quero, que eu posso intervir nisso. Então tem como a gente fazer interferências, claro, mas essas interferências têm que ser assim, equilibradas junto com o que está ao redor, né? Então tem como criar gado? Tem como criar o gado, tranquilo, né? Dividindo o pasto, podendo rotacionar o pasto, plantar comida para o gado, porque acho que é só soltar o gado e que o pasto vai, né, brotar, e não é. Então tem que cuidar do pasto, cultivar o solo. Então as pessoas, a Ana Primavera, né, e outras pessoas também, que são de peso, né, que falam do solo, muitas pessoas não conhecem, entendeu? Então, como levar essas informações para as pessoas? Como a gente conseguir ter uma política, né, de produção de alimentos, de sistemas de produção que sejam mais, né, bem efetivos, né, que sejam realmente, que vão dar um saldo positivo no final. Porque hoje as empresas fazem o lobby, os políticos vão toda para eles muitas vezes, né, fazem uma produção, tem lá uma tonelada de coisas, e a hora que a gente vai ver no saldo, tem que injetar dinheiro para os caras. Toda vez o dinheiro vai para os caras
pequeno produtor, que é quem realmente alimenta hoje ainda as pessoas, porque daqui a um tempo até o agricultor vai ser extinto, né? Então vai ser muito mais industrializado ainda, e se não preservar a semente, não tem semente mesmo, está na mão das empresas. Então assim, como é um momento delicado que a gente está, e a gente tem que buscar mesmo trazer as pessoas para refletir sobre isso, né? Que não é um assunto só meu, ou, né, ou dela, ou não é seu. Então assim, é uma discussão geral, a gente tem que tentar buscar mais informações sobre isso, realmente olhar no supermercado o que tem para comer, não é só chegar porque está mais barato eu vou comprar, né? Então é poder entender que às vezes nascem umas coisinhas no quintal, e eu posso, num quintalzinho pequeno, num vaso, umas coisas já começar a plantar. E a reforma agrária acontecendo, porque a gente vê mesmo que a gente está exprimido na cidade, né? Então você está lá, né? Por que não podemos, às vezes, nós já tem pessoas se apropriando de praças, de terrenos baldios, né? Eu mesmo também fazia parcerias com outras pessoas que tinham terra também, né? Mas não plantavam, então a gente quer ver que também o campo está esvaziado. As pessoas que muitas vezes vão são pessoas que vão de fim de semana, tem um caseiro, né? Então a gente perdeu a cultura do agricultor, né? Então o movimento ele é muito importante por valorizar o agricultor e manter e conseguir que isso permaneça, porque é realmente a cultura, né, importante, que é a relação com a terra e dos conhecimentos, e que se a gente não fizer um trabalho isso realmente vai se perder, e o que as crianças vão herdar, né? Vão herdar só prejuízo e um mundo muito difícil de se viver, né? Deixa eu aproveitar aqui e alertar o nosso prefeito Taubaté. O prefeito, o senhor falou para entrevista aí para a mídia, inclusive para nós aqui na TV Cidade, que gostaria de ver as pessoas aqui de Taubaté plantando jardins, né, nos canteiros, aproveitando os canteiros que tem, como tem aqui na Desembargador, como tem lá na Avenida do Povo, né? O senhor já esqueceu de avisar a empresa aí também que faz jardinamento, viu? Porque a gente plantou aqui na frente da TV Cidade e foram lá e tiraram tudo. Diz que não poderia permanecer as plantas que nós colocamos lá, que tem um padrão de jardim. Então como que vamos incentivar as pessoas a plantarem na nossa cidade, utilizar as praças, os espaços públicos para plantar, se vem a empresa de jardinamento, tira tudo. Então, por favor, prefeito, eu sei que o senhor tem muito carinho aí pela comunidade, o senhor pode dar um alerta para eles também. E fazer reforma agrária nas terras de Taubaté, né? Vamos contribuir para fazer essa reforma agrária nas terras de Taubaté. Essa reflexão que vocês estão provocando, além de discutir a questão da reforma agrária, né, vocês também estão capacitando não só quem está no acampamento, mas como toda a comunidade de demais interessados, né? Sim. Essa é a proposta dessa primeira semana agroecológica, né? Que a gente está propondo e está sendo construída, né? Colaborativamente, porque a gente também tem a nossa realidade, algumas dificuldades, então que todos que participam e apoiam possam contribuir para que de fato esse sonho, essa construção desse projeto aconteça. Então estamos lá trabalhando em mutirões e inscrições não só para os acampados, mas outros produtores rurais, estudantes também, que estamos começando agora, é a primeira, pequenininha, com as nossas limitações, né, infraestrutura e tudo, e também ainda não temos muita vamos dizer assim, autonomia para de fato cuidar daquela terra ali, né, porque ainda está em processo judicial. Mas a gente gostaria, a gente já mostra o nosso desejo para fazer com aquela terra, então dentro do pouco espaço que a gente pode, limitado nos espaços que a gente pode ir, né, lutando ali com o gado, né, porque o gado está ali, está solto, a gente não pode ficar mexendo, né, então lutando ali com o gado ali, resistindo, né. E aí essa é essa proposta. Dessa semana agroecológica, né, que a gente possa estar recebendo pessoas de fora, assim, por isso o evento, as inscrições para poder fazer, até por uma questão de organicidade, então é importante fazer as inscrições antes, e também, mas principalmente capacitar as famílias acampadas, porque no são quando a maioria chega ali na terra, ali que entra para a luta pela reforma agrária, não necessariamente já tem essa consciência, mas já despertou para o desejo de cuidar com a terra, de plantar e tal, mas às vezes ainda tá com esse pacote que foi imposto nessa nossa cultura, então é um processo de formação e educação. Então é um trabalho de formiguinha, né, um trabalho ali diário, o tempo inteiro, conversando, o companheiro vem aqui, tem essa semente, vamos trocar, ô companheiro, vamos tomar conta melhor do gado, o que você acha, já que você quer ter um gado, vamos aprender agrossilvopastoril, vamos...
Pois é, eu falei para você nos bastidores que eu não conhecia esse termo, né? Como que é? Agrosilvo pastoril. Agrosilvo e pastoril. São 3 sistemas juntos, né? Mais ou menos assim, né? Seria o gado, né? Junto com as árvores, né? Então, e não só com as árvores, como culturas também, né? De curto prazo, né? Então seria, tem como fazer vários desenhos através dos piquetes, né? Então faz a própria divisão, né, da área, pensando na quantidade de gado que tem e como que vai rotacionar esses piquetes, né? Então, como tem que fazer os piquetes, já pode ser feito linhas de plantio ali também e ser plantado árvores, né? Então, até para conta do gado, né, que precisa de sombra também. Então, muitas vezes você vê o pasto não tem nenhuma árvore. Então, o gado sofre com isso também. Então, isso é a qualidade de vida do animal, que também muitas vezes não é pensado, né? Não é pensado muitas vezes pelos produtores. Então, nesse sistema tem que principalmente pensar no gado, né, na qualidade de vida dele também, né, para ele poder gerar principalmente, né, o que a pessoa espera e também poder ter uma vida, né? A gente não pensa muitas vezes no animal, pensa que você vai lá, compra uma carne, pensa que é como se não fosse nada, então aquilo tinha uma vida, né? Então a gente, se despertar para essa sensibilidade é muito importante. Então no agrosilvo pastoril, conseguir consórcios, né, das plantas, né, junto com os animais é de extrema importância, até para questão econômica mesmo da produção. Então o produtor, né, a produtora que tem lá o gado, ele vai economizar muitos tendo, né, um alimento diversificado para o gado sendo plantado por ele mesmo. Então ele tem um planejamento, então isso gera assistência, precisa de uma assistência muitas vezes, né, e as pessoas não têm informação, então isso é uma demanda muito grande, não só nossa, né, como também dos produtores da região, né. Então a gente percebeu isso também, foi essa nossa decisão de buscar, né, por pessoas que já estavam realizando essas experiências na região e tentar fazer um elo entre, né, o nosso povo e o povo que está ali também, na região aqui de Lagoinha, de São Luís, de Cunha. E essa troca, né? Então, essa troca de saberes tem especialistas também, ligados a órgãos técnicos, né? Sim, tem um time bem legal aí, cara, que já são pessoas que estão realizando e a gente também participa, né, desses movimentos aqui e desse trabalho na região. Então isso vem crescendo, né, e inevitavelmente vai acontecer, né? A gente precisa buscar realmente uma nova tomada de consciência. E tem pessoas ótimas aqui na região. E a gente muitas vezes não aproveita o que já está aqui e também tem dificuldade de se articular, né, de fazer uma comunicação, poder ir lá mesmo e falar. Às vezes as pessoas têm vergonha do nosso povo, né? A gente é um povo sofrido, né, cara? Então, às vezes a questão da escola... Tem muito preconceito ainda também? Muito preconceito. Então, assim, como que a gente... você vê que a escola, ela já... muitas vezes as pessoas hoje ou estão com aversão à escola e não querem ir para a escola mesmo, de qualquer jeito, não vai, entendeu? Ou se vai, também não é uma crítica, né, geral, não adianta só criticar também, né? Mas, assim, a escola está num processo de transformação mesmo, né, de ressignificação. Então, o próprio movimento, ele a gente busca, né, lá durante as nossas ações, do dia a dia mesmo, aprender um com o outro. Então, a gente aprende a todo momento com qualquer pessoa, né, com todas as pessoas, como eu diria o Paulo Freire mesmo. Então, como conseguir fazer que a gente possa se apropriar dessas aprendizagens, né, de poder olhar o outro e ver o valor do outro, né, essa bagagem que essa pessoa já traz. E até assim dentro dessa questão da educação mesmo, né, de como fazer uma transformação, né, não existe uma transformação sem ser pela educação, sem ser pela... Só sobre essa questão do preconceito, porque envolve essa questão da educação, que, por exemplo, nós temos crianças que vão na escola, né, da cidade, são crianças sem terra, são crianças do acampamento, isso em todos os espaços, né? Então o preconceito ele é muito grande e nesse momento aí tá ainda mais do Brasil aí, né, do mundo, politicamente falando, em transe, né, em loucura, mas por um processo de transição, talvez esse é o nosso desejo, né? Existe um processo muito grande, tem crescido muito a criminalização dos movimentos sociais, né, de TVs abertas, né, então de canais
comentários de várias coisas. Então, assim, a gente tem sofrido um pouco, assim, tem uma retaliação muito grande, a paralisação da reforma agrária, o fechamento, só nos últimos anos mais de 14 mil escolas no campo foram fechadas, né? Então é um processo muito grande. Se a gente quiser construir uma escola dentro do assentamento, é uma luta muito grande. A gente pensa numa pedagogia, a gente pensa numa forma de educar, porque a gente é dali que vai surgir mesmo. E tudo isso às vezes é escondido um pouco, com receio, porque tem essa repressão mesmo da criminalização do movimento, né? E o preconceito, porque a grande mídia, que a grande maioria está vendo, não vai chamar o MST para uma entrevista de verdade, né? E na sua edição vai colocar de fato o que está sendo dito, né? Então existe essa perseguição muito grande, né? A quem quer fazer essa transformação, né? A quem não quer seguir a hegemonia, né? Que está sendo posta por aí. Essa questão do preconceito, até o... nós é que sabemos muito bem como é a situação. Então, o preconceito vem da falta de informação, né? Isso. Então, por não entender o que é o movimento, ou não entender, né, as questões nossas, mesmo políticas, né, a gente acaba, né, acreditando no que houve e, né, muitas vezes gera mais aquela coisa não verdadeira, né? Ou não entendendo realmente, porque às vezes tem coisas que é dificuldade do movimento mesmo. É do próprio processo, né, de educação mesmo, de tomada de consciência. Então, não é fácil, é construído, não está pronto, já não é uma coisa que a gente vai chegar lá e está tudo prontinho, não. Pelo contrário, é muito trabalho, e construído por pessoas. Então, as pessoas também têm suas dificuldades, têm as suas falhas, então é vivendo e aprendendo. Né? E tem um diferencial, que é coletivo, né? Então, isso que é o grande desafio. Sacada, né? É o grande desafio. Porque a própria natureza, ela é uma grande comunidade. Porque hoje, em tempo de não ter diálogo, de não ter conversação, olhar no olhar, conseguir viver de forma coletiva e tomar decisão coletivamente. Então até você falou da questão da recado do prefeito aí. O que acontece? Imagine que a gente tem uma comunidade, o prefeito representa a comunidade, só que daí o sujeito na frente da casa dele, ou na avenida que mora perto, plantou uma coisinha lá e vem o outro lá e tira tudo. Por quê? Por não entender essa comunidade. Por ter, talvez, né, não escutar as demandas reais do seu povo. Por não participar, né? Mas não é só o prefeito, não, é só as pessoas também. Então nós, enquanto a gente muitas vezes reclama, fala também, mas a gente também não participa. Só que também já é feito pra gente também não participar. Então como é que a pessoa vai lá, muitas vezes numa audiência pública tarde da noite ou de manhã que ela trabalha? Então assim, a própria lógica desse formato de comunidade, ela não é uma comunidade verdadeira, né? Ela ainda, né, você vê que está nesse choque mesmo, consigo mesmo. Então, trazer para, né, isso, a gente, não, vamos nós mesmos fazer então, que é o que a gente está fazendo. Vamos criar um projeto nosso, popular aí, para poder fazer a reforma agrária, que é o que? É o nosso direito, que está na Constituição, de poder ter acesso à terra e de cuidar dela e produzir alimento. Então não é uma tarefa fácil também, e ainda organizar a comunidade, ainda tendo que brigar muitas vezes com o próprio Estado, né? Então assim, só que o Estado foi tomado muitas vezes por outros poderes. Então você vê hoje o INCRA amarrado, o INCRA tá quase morto. Por quê? Porque não se entende a real importância da reforma agrária. Não se quer entender. Não, já é feita não é feita uma manipulação. Já é feita uma manipulação e não é feita uma sensibilização para que isso possa as pessoas de fato entender. E a hora que a gente tenta falar, a gente é travado também, lógico, né? Porque a hora que você chega para colocar, né, uma situação que vai envolver, que envolve, que vai ter que falar muitas vezes de alguns problemas e de algumas coisas que ferem aos interesses, né, de pessoas, e é uma coisa, não é pela comunidade. Então quando a gente tem lá, né, vários problemas diários, como que a gente vai resolver? Então a gente, lógico, busca resolver da melhor forma possível, mas cada um tem que ter a sua individualidade também, tem que ser preservado. Mas como que eu vou participar, mesmo a partir da minha individualidade, do coletivo, que eu tenho que estar dentro do coletivo? Então como pensar, né, que a minha ação também vai influenciar no meu companheiro? Qualquer coisa que eu faço lá no dia a dia. Então é uma tarefa difícil também. E é uma transição mesmo para entender que a gente um depende do outro. Não tem como a gente conseguir as coisas sozinho. Então, essa sociedade hoje individualista que a gente tem, que a gente entra no nosso carro, sai do carro, entra no escritório, sai do escritório, entra no carro de novo, vai para o apartamento, dorme, volta de novo. Então assim, tudo isolado, você não pisa no chão, você não toma uma água de verdade.
Então, assim, água da torneira, né? Então, assim, uma água do rio, pisar no chão, então, essas coisas são simples e é o que muitas vezes a gente, né, é o que nos traz uma qualidade de vida bem melhor e um olhar diferente, né? Bom, a semana começa agora no sábado, né? Dia 17, vai até o dia 21, na quarta-feira, né? Eu até peguei aqui a programação que tá rica, né? Porque nós temos, desde o café da manhã, começa no sábado, né? A mística, tem formação, por exemplo, agroecologia, MST, no domingo tem apicultura, né? Tem o Cine Sem Terra, que a gente estava até conversando também. Segunda-feira, sistema agroflorestal, né? À tarde tem o agro-silvopastoril, né, que eu aprendi agora. Quero até agradecer ao pessoal por me proporcionar isso. Na terça-feira, silvicultura e restauração florestal. À tarde, planejamento de produção, né? PANCs. Isso, e na quarta-feira, vocês estão inaugurando também uma biblioteca, né? Esse é o nosso projeto, né? Já ainda tem leis de licenciamento ambiental de manhã, né? Bazar solidário, troca de sementes, feira agroecológica e inauguração da biblioteca, que é a questão do conhecimento, né? Essa questão é isso, né? Esse evento está sendo construído colaborativamente, sem muito apoio de fora, né? Então, assim, estão com muita demanda ainda para fazer. Então, agradecer os nossos apoiadores, que tem nos apoiado, os facilitadores, que estão vindo colaborativamente isso, também, assim, então, por entender a causa, né? De vir, de nos ajudar, né, nessa tarefa de formação. E então é muito importante, né, ressaltar agradecer eles por essa forma e também agradecer os acampados, isso, né, que estão lá trabalhando dia a dia para que isso aconteça, os trabalhadores e os estudantes que estão se inscrevendo e para a gente ainda construir essa biblioteca, porque tem essa importância do conhecimento, né, acho que já dizia aí grandes filósofos aí, né, que o povo ele precisa se apropriar da sua própria vida, né, precisa tomar o poder, né, então para ele tomar o poder da sua própria vida ele precisa ter conhecimento. Isso. Então a biblioteca é essa, se tudo der certo, vai a gente está aí, dormindo um pouco, trabalhando bastante, então vamos inaugurar. Até a gente tinha falado do preconceito, né, que fala que sem terra é vagabundo, né, então na verdade tem muito trabalho, na verdade, entendeu, então é difícil, né, lidar com o preconceito, mas se alguém quiser ir lá e participar e ver como é só chegar e, né, tentar participar também e ver de perto o que é a luta Deixa eu aproveitar e agradecer ao Guilherme, né, que é aqui de Taubaté, que mandou para mim aí o cartaz da semana de agroecologia aqui do Vale do Paraíba. E foi ele que despertou o interesse em trazer salve pro Guilherme! E parece que vocês trouxeram pra gente também tem uns presentes aqui. Então, trouxemos aí uma cartilha, né? Conta um pouco a história do movimento. Pode vir aqui pra mostrar pra gente. Conta um pouco a história do movimento aí, né? A gente cultiva a terra e ela cultiva a gente. 34 anos de produção, de movimento, né? Produzindo histórias, né, e vidas. O movimento é muito rico. É um movimento estadual, né, nacional. O esforço, buscar entender o que é o movimento, né? Do Sem Terra, né? Nacional aí, né? Então, Sem Terra. Esse aqui é até uma cópia nossa, então tem algumas marcações assim de leitura, né? Mas que a gente acha importante. Esse aqui também é muito interessante por conta do que, né, de tudo isso que a gente conversou aqui, né, em partes, que são elementos para compreender a história da agricultura e a urbanização do trabalho agrícola, né? Então, principalmente a luta de classe, né, que a gente fala e é importante entender, né? Aqui também tem os... Como é que é, Tainá? Aqui são 17, né? 17 compromissos assumidos, né? No nosso encontro, no nosso último encontro nacional aí, na jornada de 30 anos, que foi em Brasília. Então, os nossos 17 compromissos que a gente, enquanto MST, está fazendo, né, com essa nossa proposta. Então a gente tem um programa de reforma agrária popular. O governo não tem, a gente tem. E esse programa de reforma agrária está envolvido nesses 17 compromissos aí. Podemos depois buscar uma maneira, tem o site do movimento, acho que pode entrar, né, buscar o site do movimento e ir acompanhando as atividades, porque é um movimento nacional, então estamos organizados em quase todos os estados. Então tem produção, tem assentamento que produz arroz orgânico, arroz agroecológico, café, feijão. Então assim, nosso povo está fazendo de fato. Então, e tudo é o preço popular, né? O ano passado a gente fez aí de novo uma feira nacional, né? A Feira Nacional da Reforma Agrária, que foi em São Paulo.
Esse ano é bem provável que tenha de novo, então a gente traz produção de todos os assentamentos aí de todos os estados para poder trazer a preço popular para as pessoas. E é um enfrentamento muito grande, porque aí é no centro de São Paulo, todo mundo sem terra, de tudo quanto é estado, de tudo quanto é culturas regionais, porque a gente é diversificado, né? Então a gente tem as culturas regionais. Então como a gente constrói isso? Então são eventos grandes. Esse ano provavelmente vai ter de novo. Quando tiver, a gente avisa a TV Cidade para avisar também e divulgar. E na Boinha também tem a feira que vocês participam? Tem quinta-feira. Que dia é? A próxima é de 18. Dia 18, vai ter uma domingo, né? Que é uma feirinha que está tendo em Lagoinha, né? Que é uma feira do desapego, que é igual a de barganha, né? Que algumas pessoas organizam. Mas a gente começou a levar nossos alimentos, né, e o nosso trabalho, principalmente falando das sementes, né, para alguns agricultores lá de Lagoinha. Então a gente tem participado dessa feira, mas existe um movimento na cidade de Lagoinha também para buscar produzir agroecologicamente. A gente está também em contato com eles e trabalhando para a gente criar uma feira do produtor em Lagoinha também. Então que também tem uma riqueza muito grande, né, Lagoinha enquanto cultura, não só Lagoinha, mas São Luís também, Cunha. Então em Cunha acontece um monte de coisas, principalmente a Serra Acima, outras organizações de agricultores lá também que são importantes para essa valorização, né? Potencializar essa cultura regional, né? Local e... Bom, quero agradecer a Tainara, o Thiago, eles são representantes do acampamento Egídio Bruneto, dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Lagoinha, né? E também quero que vocês levem em nome da TV Cidade. Eu trouxe para vocês aqui. Ele tinha um outro destino, esse material que está aqui. Inclusive está aqui, é o amigo Tadeu Ribeiro de Pirenópolis. Que são livros voltados à questão do meio ambiente, agricultura, agroecologia. Maravilha, valeu, Tadeu. Em nome da TV Cidade também, a gente quer contribuir com uma biblioteca. Então, isso aí já é uma riqueza pra gente. Tenho certeza que o Tadeu vai ficar feliz em Pirenópolis. Tadeu, vai lá conhecer Lagoinha e ver os livros da biblioteca, já jogamos. Então, quem quiser participar, ainda dá tempo de se inscrever? Então, a gente ia encerrar as inscrições hoje às 2 horas, porém a gente ia participar do programa, então hoje ainda até mais tarde, umas 9 horas, dá tempo de se inscrever. É importante se inscrever, porque a gente precisa saber quem está indo, por uma questão de segurança também. A gente sabe que aí, a gente acabou de falar do preconceito, então estamos cutucando, né? Então quem cutuca tem que tomar esses cuidados, então é importante. Também por uma coisa logística nossa, então assim, de fato a gente não tem ainda como garantir toda a alimentação, então é importante preencher a ficha para poder também nos dizer como pode nos ajudar, né? Não se preocupe que lá na página do Face está o link para se inscrever, mas às vezes dá só a opção de escolher uma só oficina, mas nós vamos, assim que chegar no espaço e no credenciamento, é que você vai poder escolher as outras oficinas para participar, não se preocupe com isso, pode participar de mais de uma. A proposta é que leve suas barracas, né? A gente está preparando um espaço de camping, então a forma que a gente tem de receber as pessoas é isso. Sem luxo, é do nosso jeito mesmo de ser, do mesmo jeito que a gente vive, né? Então é para vivenciar essa realidade, a mesma água que a gente bebe, no mesmo banheiro que a gente usa, a mesma comida que a gente come, a lei. Então estamos mobilizando todo o nosso povo para poder dar essa contrapartida também, de poder oferecer e receber esse povo em casa, porque para a gente também é importante, sabe? Qual que é a página do Face? Então, tem a página do acampamento, né? MST, acampamento Egídio Bruneto, né? E a gente pode mandar, tem o link, acho que se procurar no Face, primeira semana agroecológica Vale do Paraíba, vai achar o evento. E aí no evento tem o link para fazer a inscrição. Também tem telefones de contato lá, caso surja dúvida, pode entrar em contato, a gente está para esclarecer mesmo. Nesses próximos dias, a gente deve soltar uma nota com melhores informações, né? De como chegar, de como que tá, porque de fato é colaborativo, então todo mundo pode saber que vai chegando lá com alguma coisa para fazer, vai ter uma tarefa, vamos lavar uma vasilha do almoço, uma louça do jantar, um banheiro para limpar, então é pedagógico isso também, entendeu? Nós não temos funcionário, não estamos pagando ninguém, nós estamos fazendo por nós, por amor, então é todo mundo compartilhando mesmo. Bom, quero agradecer mais uma vez Tainara, Thiago, por receber o nosso convite e aceitar e vir aqui conversar com a nossa comunidade também, Taubaté, Pindamonhangaba, e nossos amigos também que acompanham pelo Face. Bom, gente, o nosso programa das 6 está acabando nesta quarta-feira, mas com cara de segunda, né, porque o carnaval acabou ontem, agora parece que o pessoal que
Acho que o Brasil só começa depois do carnaval, vai começar a trabalhar, né? Então vamos aí continuar, nós aqui já estamos trabalhando desde o começo do ano e a nossa programação está vindo. Agradeço ao Jefinho aqui na técnica e amanhã nós estamos de volta aqui às 6 da tarde no canal 3 na TV Cidade. Uma ótima noite para você e até amanhã. Isso aí. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Etelges Decor Arte em Tapeçaria atua no mercado há mais de 7 anos, oferecendo beleza e praticidade. Executamos e desenvolvemos projetos específicos para decoradores, arquitetos e designers. Confeccionamos sob medida com acabamento esmerado. Atendemos toda a região do Vale do Paraíba. Temos mão de obra qualificada, compromisso com a pontualidade na entrega. Etelges Decor. Vendas, reforma e fabricação sob medida. Rua Carolina Narese, 10 Taubaté. Telefone 12 98887 1337. Facebook Etelges Decor. Modas Marioto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 123633 2017. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté.